Ele está perguntando alguma coisa em relação ao cinema ser popular e ter que baratear ou facilitar a linguagem para chegar no seu objetivo. Eu faria um adendo em relação a essa pergunta, porque eu participei no início do século XXI de oficinas em 2000, 2001, no âmbito da CUFA, no âmbito do SEASME, Cinemaneiro. Tive uma experiência com Walter Filé na TV Machambomba, né? Então a gente viu, de certa maneira, esse sonho da TV popular, da TV de rua, sobretudo, né? Que eu acho bastante diferente da TV popular, ser produzido sempre no âmbito de uma experimentação muito radical, né? Tanto se você pega os programas da Machambomba hoje e o cinema do Adley e do Lincoln, é um cinema tão radical, né? A Cahiers do cinema reconheceu, mas os críticos brasileiros não chegam lá nunca. Então a gente está falando de contradições o tempo inteiro, né? Então, sim, faria um adendo em relação à pergunta do Daniel Neves, em relação a essa coisa dessa linguagem popular ser atribuída sempre ao registro do cinema feito por populações autenticamente populares, né? Que essa que é a questão, é uma contradição, porque o material mais barateado da linguagem não vem das expressões populares, pelo contrário. Você pega o que pega Zé, que é uma galerinha jovem de BH, se não me engano, de Contagem, que fazem umas brincadeiras de montagem no celular, que eu acho que é cinema radical brasileiro que passa ao largo da crítica. Daqui a pouco a Cahiers do Cinema vai fazer um artigo, e vou dizer, em termos de cinema no Brasil, nem assim. Na música ainda muda, né? Mas no cinema no Brasil, nem assim. Né? Essa que é a questão. Então, a dança do faraó. Você lembra desse filme que é a dança do faraó? Claro, eu dava um curso nas escolas, para mim era o plano de sequência mais de vanguarda que existia, era a dança do faraó. Eu acho mesmo. Bin Laden e Brinquedo. Há 4 anos atrás, eles fazendo todas as intervenções assim. Desculpa, é só porque eu concordo contigo, na verdade. É para vocês a pergunta, a colocação é essa. Vocês, o que vocês acham dessa ideia, né, de que para atingir mais público você precisa baratear a linguagem, quando na verdade o cinema que é realmente popular, ele vem se apresentando como algo muito radical, experimental, etc. Quer falar aí, Ligo? Eu acabei de falar 2 horas, velho. Fala um pouquinho. Eu falei 2 horas antes de você chegar aí. Eu posso falar, porque eu sou igual um tagarela, velho. Não, fala aí. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, mas depois eu dou um salve aí, complemento. Tá. Mas você falar, me corta aí, velho. É tipo, eu falo muito assim. Eu falo rápido e muito assim, porque na esquina desempregado é assim, né, velho? A gente ficava na esquina nos anos 90 desempregado com 20 pessoas juntos. Quando eu respirava para a história, outro cara me atravessava na história. E era generoso e legítimo, vamos dizer assim. Sem problema. Pode me atravessar. Na real, sabe que eu aprendi uma coisa? Eu aprendi um bagulho também, Adilei, que nós temos muita coisa para falar. Né? Essa que é real também. Tá engasgado, né, Vitor? Por aí. Não, eu acho que popular, cara, é uma reflexão muito foda, assim, sabe? Eu acho que a gente... Primeira coisa que a gente tem que falar assim, o que é popular? Vamos dizer assim, o que a gente está chamando de popular? O que é a linguagem popular que a gente está falando? Linguagem popular, se for dentro dessa lógica de público hoje naturalmente ir assistir, é Netflix e Rede Globo, que é uma bosta, que é uma merda para mim, que é um desespero. Eu tenho uma experiência que eu fiquei na pandemia agora e um dia eu fiquei quase um dia inteiro vendo Netflix e dormi, cara. E tive altos pesadelos, assim, parecendo que o mundo estava me cercando, parecia que era tudo igual, que eu saía de lugar e ia para o mesmo lugar, e saía de lugar para o mesmo lugar, saía da história da mesma história. Era tipo um aprisionamento, assim, muito doido, parecia Crônicas Marcianas, assim, sabe? Estava preso na memória, sempre preso na memória, assim, porque a linguagem é tão homogênea, tão mediana no sentido de aprisionar a nossa potencialidade, o nosso desejo, que a gente fica desesperado. Que diabo de porra é essa? É tudo igual, esse inferno. E isso é o que seria chamado de popular hoje, assim, né? Eu estava numa discussão também que é uma discussão que, nessa discussão popular, a gente ficou 3 horas, aqui no nosso grupo, inclusive, que era assim, mais ou menos assim, de falar. Primeiro, a gente pensa, como que os meios de produção, espertamente entende o popular hoje? Quem é o meio de produção que espertamente entende o popular? É a Netflix. Ela uberiza o pensamento, uberiza o trabalho, transforma, então, qualquer menino de 15, 14, 16 anos nasce na naturalidade da Netflix. Aquilo é o mundo natural. Não há outro questionamento. Este é o mundo. O cinema é isso. O audiovisual é esse. Os filmes são assim. As séries são assim. Eles jogam esses filmes porque é popular, porque qualquer pessoa pode acender, porque qualquer pessoa pode, vamos dizer assim, craquear essa senha, vamos dizer assim.
E, obviamente, só craqueia essa senha porque eles deixam, porque eles querem, porque eles estão criando na gente uma necessidade de consumo e está criando que a Netflix é o padrão de consumo. Pronto. Então, o popular vai ser aquilo. Essa linguagem é popular? É claro que não é, cara. Como que uma linguagem pode ser popular se ela... Um exemplo assim, eu estava lendo uma entrevista do Graciliano Ramos, de um livro dele de memórias, não sei, de 45, assim, essa entrevista. E o cara pergunta para ele, Graciliano, essa sua literatura social é popular? Aí ele fala bem assim, é claro que não é. Como é que eu posso ser popular se eu sou um diplomata? Sou um diplomata, eu não sou do povo, igual você está falando. A questão é, o código estabelecido é outra questão. Porque muita gente em periferia, quando eu falo periferia de novo, não só periferia urbana, periferia brasileira, latino-americana e mundial. O código da periferia urbana já tem uma formatação que não é a sensibilidade geral da periférica. A sensibilidade geral de periférica não está necessariamente nos filmes. Como exemplo, o cinema brasileiro é clássico em fazer filmes, e bem feitos às vezes, de personagens pobres, fudidos, né? Os fudidos são bem vistos assim, no cinema, né? Aí eles fazem os filmes, fazem isso, fazem aquilo, só que sempre tem a intermediação gramatical no meio. A fala no meio. Coloca uma música edificante no meio. Termina com uma grande música edificante. Porque uma classe média consumidora tem que interpretar aquela situação. O que é democracia em vertigem? Se não é a edificação de um certo gramática de esquerda que pensa que a luta é entre o bem e o mal, que a luta é entre o PT e o Bolsonaro. E que tem... Quando eu vi as pessoas chorando assistindo Democracia em Vertigem e achando que aquilo é popular, eu deu vontade de falar bem assim, velho, eu não quero nunca mais ver essas merdas. Se isso para mim é popular e se isso para mim é uma reflexão política histórica, acabou essa porra toda. Sabe, é tudo formatado, tudo roteirizado, tudo controlado, tudo é controlado, tudo é controlado. Como que o cinema popular pode ser tão controlado assim? Então, onde eu quero chegar? Antes de fato entrar na discussão do que é popular, na minha leitura, existe uma codificação que está no meio. Nós, ainda, poucas pessoas, e avançamos muito, eu acho. A Turma do Lincoln, vários lugares do país avançou muito na linguagem periférica. Mas a gente ainda é refém da gramática. Porque eu fico pensando assim, se eu fosse fazer um filme de sentimento hoje, eu, particularmente, popular, eu ia fazer um filme em que ninguém falava, que todo mundo gruía, que todo mundo falava, sabe, uma coisa assim, foda-se falar. Explicar para quem, velho? Nós estamos fodidos, nós perdemos a batalha, estamos desempregados, a gente alimenta uma popularidade com R$600, política, a gente está lascado sempre. Eu quero dizer, a intermediação gramatical textual do cinema, quando ele interfere na ideia clássica do roteiro, ele já cria uma opressão em relação ao cinema periférico. Porque ele tira o código corporal, tira a garganta, tira a porra da memória da gente. Porque a memória interpretada pela gramática é a memória que sempre é condescendente. Toda memória interpretada por uma gramática estabelecida, ela é condescendente, porque ela tem que atender aquele público gramatical. Tem um livro muito foda assim que eu acho assim que é o Verso Satânico, do Salomão Rushdie. Quando ele começa a falar lá numa parte do livro lá, ele começa que o indiano vira bicho, vira um lobisomem, vira um dragão. E então ele vai para um hospício em que tem vários indianos que são dragão. Vários indianos são dragão no filme. Numa Londres racista. Aí a enfermeira fala no ouvido dele bem assim, ó, não, cara, vocês não são doidos, não. É eles que estão dizendo que vocês são doidos, é diferente. Eles estão dizendo que vocês são doidos. A gramática interfere primeiro, ela chega primeiro do que o símbolo. Então, de novo, o cinema popular é o quê? É os Trapalhões? É o Bolsonaro? É as lives do Bolsonaro popular? Só para provocar assim um pouquinho, provocar mesmo. Assim, para mim, popular é Isaías de novo, é o profeta Isaías interpretado na liturgia evangélica das periferias, 4 da tarde. Isso é popular. Este gente ouvindo e criando metáforas da guerra, dos anjos, da solidão, da melancolia. É cheio de metáforas, cheio de metáforas. É óbvio que tem milhões de contradições no meio. Então, a primeira discussão que a gente deveria estabelecer é a interferência gramatical. No cinema, a gente consegue... onde que a gente vai avançar para construir também uma forma revolucionária?
uma forma de cinema revolucionário, um tempo de cinema revolucionário. É tão legítimo uma pessoa fazer um filme e ninguém ficar na sala, como é legítimo o cara fazer o filme que ele quiser, sabe? Eu não tenho que amarrar um espectador na cadeira de cinema. Assim. Eu quero que ele se dane. Se ele quiser assistir, que ele assista. Se ele quiser, ele vai embora. Eu quero dizer assim, compromisso de autoria ou compromisso de periferia com o público talvez fosse aquilo que eu peguei ao final da fala do Lincoln. É muito melhor, então, a gente pensar em panfletagem, institucionalidade, onde a gente poderia, de certa forma, dizer por A mais B que é assim que funciona. Como exemplo, eu tenho um sonho muito grande de fazer um filme sobre o artigo 5º da Constituição, que seria na escola pública. Eu entraria na escola pública, eu queria ganhar um grande edital da Ancine, assim, bem grande, para pagar todo mundo, e ficaria um ano com os atrizes de periferia, os atores e atrizes mirins de periferia, e a gente ia fazer uma fábula sobre o artigo 5º da Constituição, durante um ano. Aprender de cor e salteado o artigo 5º da Constituição. Quando a polícia viesse bater na gente, tem o direito a andar na rua. Quando a gente estiver desempregado, tem o direito ao trabalho. Quando a gente estiver sem casa, é direito de moradia. Quando é direito de me expressar de gênero, raça, em classe, em tudo. Entendeu? Mas, além de colocar essa ideia panfletária política, vamos dizer assim, eu diria utópica e ideológica, eu proporia fazer cinema. Mesmo que eu não sei fazer cinema. Mas eu proporia, o que é cinema? Que linguagem lúdica, porque se a gente constrói uma linguagem lúdica, simbólica, relacional, com os nossos corpos, e esse filme, e essa história é uma aventura, eu duvido se não vai ser popular. Vai vender na feira, vai vender o Cidade é Uma Só é popular em Ceilândia. Não sei se é no Brasil, mas em Ceilândia é. O que eu recebo mais até hoje, sabe o que é? É os meninos novos, eles falam bem assim, Edrei, eu não te conheço, eu baixei teu filme, eu remontei teu filme, porque eu acho que teu filme é muito lento, é meio chato e tal. Eu remontei teu filme. Aí eu queria que tu visse a minha montagem. Eu vi esses dias na escola pública. Eu achei espetacular. É muito melhor do que a minha, obviamente. Está muito mais antenada com o mundo do que eu, obviamente. É muito mais força de uma geração. Então, eles vão redimensionando. Se um filme consegue passar por uma remontagem, uma recolagem, é um filme popular. Só pode ser popular. Por que as pessoas tocaram com aquele filme? E agora, popular de chegar ao cinema? Não, esquece isso. Cinema, não. Cinema é um gargalo lá que não sei o quê. Os filmes do Lincoln são populares, na forma que ele transforma em distribuição. E não é de hoje. Vários filmes brasileiros são populares nesse sentido, assim, porque o Lincoln é um cara contemporâneo, enfim, e consegue lidar também com esse espaço das mídias, das redes, vamos dizer assim, né? Mas esse filme que a gente fazia, tem 50 anos, não vai ser popular porque não vai existir mais cinema. Esse cinema clássico que a gente tem. E, além disso, tem outra coisa. Eu teria zero de interesse de fazer um filme popular nessa lógica. Eu tenho vontade hoje de fazer um filme que na minha leitura, eu estou tocando terror, que na minha leitura eu estou propondo uma discussão política, que na minha leitura eu estou falando bem assim, eu quero fazer filme com os meus vizinhos, porque só os meus vizinhos que eu acho massa. Todos os filmes que eu fiz é num perímetro de 1 km². Eu fiz 5 longas, 10 curtas, blá, 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 videoclipes no mesmo perímetro. Só que às vezes cai uma nave espacial na minha rua, só que às vezes eu estou no futuro, sabe? É isso, ter a possibilidade imagética, a possibilidade de construir também histórias que não sejam necessariamente aceitas por uma gramática política também. Quando a gente fala gramática política, estou falando assim, imagina, mesmo, não sei se o Lincoln também pensa assim, eu vi do Lincoln, inclusive, mesmo Lincoln, quando a gente faz esses filmes, a gente já está numa espécie de expectativa de uma, não digo pauta não, porque pauta também é a perversidade da direita para desconstruir a esquerda. A gente está numa expectativa do que o filme tem que ser, do que ele tem que atender. Parece que a gente fica também, que a gente não pode fazer a autocrítica, a crítica interna, a dialética, mas a gente não pode fazer isso. Então, quando esses filmes que a gente faz também, ele já tem um esquadrão afunilando a gente, falando que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que não pode fazer aquilo outro, que você não pode fazer um filme do futuro porque você não entende que a realidade é uma realidade materialista, como se o futuro também não fosse uma realidade materialista, isso que o futuro não é realidade materialista.
Quem disse isso? É óbvio que a realidade materialista, o futuro se concretiza sempre. O futuro a periferia sempre está no futuro. A periferia sempre está no futuro. Porque tudo que é de tensão e de guerra e de fim de mundo, o fim de mundo chega primeiro na periferia.